Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo adivinha sobre o que vamos falar? Islam Makhachev e Charles do Bronx, Charles Oliveira, UFC 280. Tivemos aí um vídeo postado no YouTube horas atrás, onde mostram ali algumas preparações, né, do Islam Makhachev. Aparece ali o Khabib Nurmagomedov, aparece ali o Belal Muhammad, que tá junto com eles agora, aparece o Usman Nurmagomedov, aparece toda essa tropa, toda a equipe ali do Makhachev, eles treinando e tal, enfim, um vídeo bem legal, tá num canal que chama Anatomy of a Fighter, e tem ali, durante os 6 minutos e pouco, uma finalização aplicada pelo Makhachev, um triângulo de mão, e ele consegue apagar o adversário, né, então, o companheiro de treino, né? Mas era o adversário ali no sparring, né? Então ele aplica muito bem a finalização, aperta, dá pra ver que o que foi finalizado, né? Tentou ali a defesa e tal, até chegou a dar uma batidinha ali com o pé, né? Aparentemente. Não dá pra saber se já tava apagado ou não, porque a câmera tava por trás, mas aí ele demora um pouco pra levantar depois, né? Da finalização, dá aquela tremidinha de quando acorda, e aí o Makhachev olha pra ele e fala, tá gravado, hein? Não sei o que, você dormiu e tal, enfim, dá aquela brincada ali. Acontece, né? A gente sabe que às vezes em treino acaba acontecendo, e isso mostra, né, porque o Makhachev tem esse detalhe, assim como o Charles, né, ele tem caras de altíssimo nível treinando com ele. Então o Makhachev fez bastante sparring com o Usman Nurmagomedov, enfim, caras que são extremamente habilidosos, né? Tem o Khabib ali, que é um dos melhores também nesse estilo de jogo, para ensinar e para fazer ali o treino na prática, porque ele também faz, né? Então não é só o Javier Mendes que fica ali dando instrução. A gente tem no corner o Khabib, que foi campeão do UFC, maior evento do mundo, invicto, né? Então é um cara que, além de estar ali para ensinar na prática, tem o mesmo jogo do próprio Makhachev e eles treinam junto desde sempre. Então realmente é uma equipe muito forte. Não à toa o Makhachev chegou na posição de disputar o título. E claro, do outro lado, a gente também tem o Charles, que já chegou em Abu Dhabi e postou a foto ali com a equipe inteira, já fez ali também vídeo mostrando que tá todo mundo ali, que já estão treinando ali, então também tá treinando muito wrestling, né, já deu pra ver ele sendo colocado ali na pressão e tal, então o bicho vai pegar, né, o bicho vai pegar. Essa é a primeira parte do vídeo que eu queria falar. A segunda parte é uma notícia do próprio Makhachev, onde ele dá uma entrevista, né, ao site The National, e ele acaba falando ali sobre o grappling, enfim, sobre o Charles, né, a questão do grappling ali dos adversários do Charles não tem engajado tanto. Eu vou ler o que ele disse, que fica mais fácil. Ele falou isso aqui: os últimos 3 ou 4 oponentes dele, eles o levaram a knockdown, né, aplicaram o knockdown no Charles, e ninguém engajou no grappling, na luta agarrada, no caso você não saiba, né. Ninguém tentou finalizá-lo lá, no chão. Ninguém tentou fazer um pouco de ground and pound, que é bater quando o cara tá no chão. Eu vou explicar mais ou menos, porque às vezes tem gente nova que gosta do Charles e não conhece os termos, né, então é isso que ele tá querendo dizer. Ground and pound é quando você tá por cima do cara ali e tá batendo nele, né? É por isso que nenhum desses oponentes conseguiu pará-lo, mas eu não tenho medo das habilidades dele no jiu-jitsu, porque eu tenho boas habilidades no sambo e no grappling e vou dar trabalho para ele na trocação. É por isso que eu vou levá-lo a knockdown e tentar finalizá-lo, porque esse cara tem o recorde, né, de mais finalizações no UFC. Meu objetivo é que eu tenho que finalizá-lo. Eu vou tomar esse recorde. Então tá aí, o Makhachev, além de apagar o parceiro no treino, tá realmente focado em vencer o Charles e quebrar o recorde aí de finalizações do Charles, né? De novo, tem aquela questão de finalizações em inglês, querer dizer não necessariamente só a finalização do jiu-jitsu, mas também conta nocaute ou nocaute técnico, que também é o recorde do Charles, se eu não me engano. Além das finalizações em si, ele também tem o recorde de terminar mais a luta, seja por finalização ou nocaute, que em inglês também tem esse termo finalizações, tá? Então, são palavras em inglês que na tradução pra gente às vezes pode confundir. E a última parte desse vídeo, que ainda é sobre esse mesmo tema, um vídeo só do mesmo tema, que a gente tem o Anthony Smith, que é lutador do UFC, né, um lutador, inclusive, bom, na minha opinião, bem acima da média, né, realmente fez luta com o John Jones e tal, às vezes tem uma performance que não é tão boa, né, como o Glover, por exemplo, que passou a carreta nele, tudo bem que era o Glover, mas o Anthony Smith, na minha opinião, não lutou bem naquela luta, mas é um cara, assim, diferenciado, e é um cara inteligente, que analisa bem luta e tal, então ele acabou participando do podcast ali, The Fighter versus The Writer, e ele deu uma opinião interessante sobre a luta, né, uma visão interessante, que eu, inclusive, vejo semelhança com o que aconteceu comigo já,
né, em alguns palpites do Charles. Eu vou ler o que ele disse. Ele falou isso aqui: eu não vou fazer mais isso. Eu sempre, eu não quero dizer desmereço, mas eu sempre duvido do Charles Oliveira. Depois eu digo a mim mesmo, por que você faz isso? Porque eu tenho muito respeito por esse cara, mas até na luta com o Poirier sendo campeão sem coroa, eu acreditava no Charles, mas achava que o Poirier venceria. Eu fiz a mesma coisa na luta com o Chandler. Eu não vou fazer mais isso. Mesmo quando eu começo a pesquisar os detalhes e começo a ver os vídeos, eu fico, não sei, talvez ele seja controlado pelo Makhachev, né? Eu não vou fazer isso. Eu vou confiar nos meus instintos. E eu acho que Charles Oliveira vence Islam. Bom, o que eu falei que eu me identifico em parte aqui é que justamente na luta, por exemplo, contra o Ferguson, eu acho, se eu não estiver me confundindo, eu coloquei o Ferguson de favorito, mesmo na má fase, porque o jogo do Ferguson é um pouco chato pro Charles, né? Porque ele é bom na trocação, o Ferguson é bom na luta agarrada, é um cara agressivo, é um cara duro, que o cara não bate em finalização, como a gente viu que aconteceu, um cara que dificilmente é nocauteado, um cara que tava na má fase, que eu achei que o esforço dele ali pra sair da má fase ia ser a motivação suficiente e tal, enfim, eu achava que ele ia vencer, não venceu, tudo bem, não foi finalizado, não foi nocauteado, perdendo a decisão mesmo na má fase, mas eu acabei dando palpite contra o Charles, então eu meio que também fiquei nessa de, pô, talvez eu tenha subestimado um pouco, talvez, né? E aí depois, nas próximas lutas do Charles, né, com o Chandler, com o Poirier, aí eu comecei a pensar um pouco mais e falei, não, aqui eu acho que realmente o Charles é favorito e tal. Então, eu não cheguei a errar tantas vezes quanto o Anthony Smith, que achou o Poirier favorito e tal. Eu fui de Charles, depois do Ferguson, fui de Charles em todas as lutas dele, né? Ele acabou vencendo e tal. E essa luta com o Makhachev, eu realmente ainda tô meio que na mesma com o Anthony Smith, pra ser sincero com vocês, né? Eu torço pelo Charles e eu tô nessa dúvida. Por um lado, racional, eu acho que o Makhachev é favorito. E por outro, eu fico assim, cara, mas será que mesmo racionalmente eu não tô me enganando, eu não tô às vezes, enfim, interpretando errado? Então, tipo assim, eu tô na dúvida também. É realmente muito difícil, né? Ao contrário de muita gente que eu vi que já acha que o Charles é completamente favorito, vai atropelar no primeiro round e tal, eu, infelizmente, não tenho essa percepção e essa sensação. Tá? Eu ainda continuo bastante na dúvida, né? Por isso que eu acho que isso ainda, na verdade, valoriza ainda mais o caso da vitória do Charles, porque não é uma luta fácil. As pessoas têm que lembrar, se você desmerece o adversário, como estão fazendo com o Makhachev, né? Tipo, o cara não enfrentou no top 5, o cara não é tudo isso, o cara não sei o quê. Você tira o brilho do Charles se o Charles venceu o cara. Então, pelo contrário, você tem que identificar, ser honesto, que o Makhachev é um baita lutador. Porque se o Charles vence o cara, ele venceu mais um cara muito duro. Então, se você pega e falar, o Poirier não é tudo isso, o Gaethje não é tudo isso, o Ferguson não é tudo isso, o Makhachev não é tudo isso, e você vai desvalorizar todos os caras que o Charles venceu? Isso tira o brilho do Charles. Então, pra mim, o Charles e o Makhachev são excelentes. Se o Makhachev vencer o Charles, é uma baita conquista pra ele. E se o Charles vence o Makhachev, é uma baita conquista, porque o Makhachev é um cara absurdo também. O Anthony Smith deu a opinião dele aqui. Como eu disse, eu lá contra o Ferguson tive a mesma sensação que ele. Realmente fui contra o Charles e não achava que o Charles ia lutar como lutou. Me surpreendeu demais. Só que ali, a partir daquela luta, eu mudei a chave e pra mim, todos os palpites, né, das próximas lutas, eu coloquei o Charles como favorito e acabei acertando. Mas realmente pra essa luta ainda tá difícil. Eu tô assumindo aqui pra vocês, não sei ainda, não sei. Na hora do palpite, o que eu vou fazer, eu ainda tenho a minha dúvida, ainda estou em cima do muro. Por um lado, eu penso, acho que o Makhachev é favorito, concordo com as bolsas. Por outro, eu penso, não, mas nesse cenário aqui, o Charles é melhor e deve vencer, aí eu fico mais pro Charles, aí depois eu começo a pensar, não, mas e se isso acontecer, aí eu venho pro lado, aí eu vou pro outro, então realmente tá difícil. Pra mim, a luta tá bem equilibrada, inclusive o favoritismo nas bolsas, eu, apesar de talvez, se o meu palpite for pro Makhachev concordar com eles, não acho que a diferença é aquela toda. Essa pra mim é uma luta que podia estar exatamente 50% nas bolsas, né, a cotação, que eu acho que ainda assim estaria justo. Lembrando que o Charles era mais azarão do que ele tá agora, né, essa cotação tá diminuindo. E de novo, aproveitando que eu tô falando da cotação, se você não tem sua conta no stake, cria agora porque já tem essa luta lá e a cotação continua flutuando, o valor do Charles vem diminuindo historicamente. Então, se você acreditar na vitória dele, você tem que apostar antes que ele pague cada vez menos, o que seria ruim pra você se o Charles vencer. Então é isso, né? Essas são as 3 notícias, entre aspas, que eu queria trazer pra vocês. Basicamente, o Makhachev finalizando e apagando um companheiro de treino, trazendo aqui a opinião do Makhachev falando do Charles e também a opinião do Anthony Smith. E como eu disse, eu tô meio que no barco do Anthony Smith.
Por um lado eu fico assim, pô, o Makhachev talvez controle o Charles. Por outro eu fico, não, mas eu posso estar me enganando e o Charles de novo vai surpreender. E então eu tô ainda nessa indecisão desgracenta e ansioso pra essa luta. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. O seu palpite é aquele nítido e claro, o Charles vai amassar primeiro round de nocaute, ou vai finalizar e logo de cara não vai dar nem graça, ou você é aquele que tá do outro lado, o Makhachev vai controlar, infelizmente, ou você tá que nem eu. Ele pode, mas não pode, eu não sei o que acontece, tá difícil de dar palpite. Comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!